é Bianca Veloso Vitalino, sou R2 de Pediatria do Hospital Infantil João Paulo II e estou fazendo estágio na UTI neonatal do Hospital Júlia Kubitschek. Hoje vou apresentar para vocês sobre intubação orotraqueal difícil, focando na incidência, impacto e indicadores na UTI neonatal. Então, como o próprio nome do trabalho, foi baseado nesse artigo que fala sobre incidência, impacto e indicadores na intubação difícil numa UTI neonatal, que foi um relatório da National Emergency Airway Registry for Neonates, de 2019, publicado pela Revista Britânica de Medicina. O objetivo desse artigo era determinar a incidência, o impacto clínico e a utilidade dos indicadores para intubação difícil na UTI neonatal, principalmente no screening à beira-leito, que, segundo eles são pioneiros nesse tipo de estudo, que outros estudos utilizavam outros screenings, e é a primeira vez que eles fazem à beira-leito, e é a primeira vez também que eles estudam sobre uma intubação difícil na UTI neonatal. Outros estudos falam sobre UTI pediátrica, adulta, então ele é pioneiro nesse assunto. Então, a intubação é um procedimento muito comum na UTI neonatal, assim como também é comum os impactos durante o procedimento. Entre eles, os eventos adversos, que ocorrem de 20% a 40% dos casos, de saturações severas, que são consideradas quando tem uma queda maior ou igual a 20% de saturação, ocorre em 50% dos casos, e falha na primeira tentativa, ocorre em 50% dos casos. Quando se usa a videolaringoscopia, o sucesso aumenta para 63% a 62%. E lembrar que a falha da intubação pode gerar um risco maior de hemorragia intraventricular e de alteração de neurodesenvolvimento, principalmente nos prematuros. Daí se faz muito importante mais estudos que propõem uma intubação mais segura, né? E alguns preditores já são estudados, como por exemplo parâmetros biométricos fetais, quando se tenta uma intubação ao nascimento, mas agora querem utilizar parâmetros que possam ser mais acurados para a intubação na UTI neonatal. A definição de intubação difícil, que é utilizada na UTI adulta e pediátrica, é quando se tem 3 ou mais tentativas com laringoscópio por um profissional experiente. Na UTI adulto, a intubação difícil ocorre em 8 a 11% dos casos, e na UTI pediátrica, cerca de 9%. E está relacionada a mais eventos adversos e desaturações também. Então, o artigo usou uma coorte retrospectiva e usou dados prospectivos dessa Near4News, que coletava os dados, de 10 UTIs neonatais, das intubações que ocorriam nessas UTIs, de outubro de 2014 a março de 2017. E eles levavam em consideração 4 parâmetros principais, que era o paciente, a execução, quem estava executando e os resultados. Do paciente, eles pegavam a idade gestacional e o peso, tanto ao nascimento quanto no dia da intubação, comorbidades, a indicação do tubo e esse teste de screening se foi feito ou não. Sobre a execução, o método utilizado, por exemplo, laringoscópio, videolaringoscópio e medicamentos pré-tubo. Sobre o profissional, qual era o nível de treinamento com o laringoscópio e a profissão dele. E sobre o resultado, os números de tentativas, se teve sucesso ou falha, se teve evento adverso ou alterações de saturação. Então, pegaram todas as intubações que ocorreram nesse período de estudo, tiraram as intubações que ocorriam na sala de parto, pela dificuldade que se tinha de verificar a saturação antes e durante o procedimento, e também na dificuldade de realizar os screenings à beira-leito naquele momento. Dessas intubações, também tiraram as intubações eletivas, que ocorriam por troca de tubo, e também quando se tinha intubações que trocavam método, por exemplo, começava com o laringoscópio e passava para videolaringoscópio, eles pegavam só esse primeiro método. E aí, no total, ficaram 2.009 intubações. Eles usaram como definição de intubação difícil quando se tinham 3 ou mais tentativas por profissional não residente, foi bem semelhante à definição usada na UTI pediátrica e na UTI adulta. E também usaram como intubação difícil quando o primeiro método falha, naquela relação quando tem troca de método, e quando se usava um método não laringoscópio, por exemplo, uma broncoscopia. Dos eventos adversos, eles separaram em severos e não severos. Eventos adversos severos seriam uma intubação esofágica com reconhecimento tardio, vômito com aspiração testemunhada, uma hipotensão que precisava de volume ou medicamentos, né, vasopressores, laringoespasmo, hipertermia maligna, pneumotórax ou pneumomediastino e parada cardíaca. Dos não severos, era uma intubação esofágica com reconhecimento imediato, intubação seletiva, epistaxe, trauma labial, gengival, oral, vômito sem aspiração, hipertensão com necessidade de terapia, dor ou agitação com necessidade de medicação que atrasava o procedimento e arritmias.
Sobre a dessaturação, eles avaliaram logo antes do tubo e durante o procedimento. E era considerado severo quando a queda era maior ou igual a 20% da saturação. O screening teste à beira-leito tinha alguns parâmetros também, que eram uma história prévia de intubação difícil, uma obstrução de via aérea superiores, abertura oral limitada, extensão do pescoço limitada, micrognatia, hipoplasia do meio da face, fenda palatina e distância tiro-mentoniana. E, na medida do possível, eles tentavam usar medidas objetivas. Por exemplo, uma abertura oral limitada, eles calculavam quantos dedos do paciente cabiam entre as gengivas. Na distância tiro-mentoniana, quantos dedos do paciente ia do queixo até a cartilagem tireoide, por exemplo. Então, eles sempre tentavam pegar dados objetivos para qualificar melhor o estudo. Sobre os resultados, eles viram que 14% daquele número total de 2009 eram intubações difíceis, se enquadravam na definição. E sobre o paciente, eles viram que a idade gestacional no momento da intubação correlacionava-se com a intubação difícil quando era menor que 32 semanas. O peso também, no momento da intubação, quando era abaixo de 1.500, também tinha relação com intubação difícil. Sobre as comorbidades do paciente, a única que foi relacionada à intubação difícil foi a sepse. E sobre indicações de tubo, aqueles que se relacionavam com a intubação difícil era a administração de surfactante e obstrução de vias aéreas superiores. Sobre quem estava realizando, né? Na maioria das vezes, a intubação ocorria primeiro por um fellow de neonatologia, e que também estava relacionado com maior dificuldade de intubação. O uso de videolaringoscopia era menos usado nas intubações difíceis, o que relacionava a vídeo com maior sucesso, e o uso de analgésico, sedativo e curarizantes ocorriam também menos frequentemente nas intubações difíceis. Sobre eventos adversos, eles ocorriam muito mais nas intubações difíceis, tanto quanto aqueles eventos adversos que eu falei antes, quanto dessaturações. E sobre o screening teste à beira-leito, todos os parâmetros eram mais frequentes também na intubação difícil, mas foi visto que a sensibilidade, valor preditivo positivo e a área embaixo da curva eram muito fracos para esses parâmetros para relacionar uma intubação difícil. Então, o artigo queria saber primeiro incidência. Eles viram que 14% eram consideradas intubações difíceis na UTI neonatal, o que dá um valor maior que na UTI pediátrica e na UTI adulta, que foi falado antes. E isso pode ter muito a ver com a diferença estrutural de vias aéreas dos neonatos, né? E ao maior uso de videolaringoscopia na UTI pediátrica e adulta. Também foi visto que a intubação difícil era mais realizada pelos fellows, que tinham menos experiências, e menos com videolaringoscopia, que dava uma diferença de 13% nas intubações difíceis contra 30% nas não difíceis. E o uso de pré-medicação também era menos na intubação difícil, 58% vezes 65%, e curarizantes 23% versus 50% nas não difíceis. O impacto clínico da intubação difícil estava relacionado a mais eventos adversos, com um odds ratio de 4,9, e mais relacionado também a dessaturações, um odds ratio de 4,1. E eles viram que essa definição para intubação difícil tinha grande relevância clínica, conseguiu correlacionar bem com as alterações que ocorriam nos pacientes. E eles até orientavam a usar essa definição para os estudos subsequentes para conseguir ter um parâmetro bom. E eles orientavam limitar o número de tentativas para 2, e se as 2 falhassem, modificar rapidamente para métodos indiretos de intubação, por exemplo, uma videolaringoscopia. Alguns estudos até falavam de uma ativação de time de resposta com anestésio, otorrino e fisioterapeuta quando tinha essas falhas iniciais. Sobre o screening teste à beira-leito, tinha pouco valor para prever uma intubação difícil. As intubações difíceis ocorriam principalmente nos pacientes menorzinhos e mais novos, eles falam lá de menor que 32 semanas e menor que 1.500 gramas, mas quanto menor e mais novo, mais difícil se fazia, e muito porque a via aérea do neonato é menor, a cabeça e a língua são proporcionalmente maiores, a posição da laringe é mais cefálica, a epiglote é mais flácida, maior, e aí a utilidade clínica disso é bem questionável. Inclusive na UTI pediátrica e adulta, que usam também esses screenings, lá também não existiam preditores fortes para isso. Então, o artigo fala para a gente considerar tanto a idade gestacional, peso, a indicação para o tubo, e até esses screening testes, apesar de ser mais fracos as evidências, eles valeriam a pena para saber, principalmente quando eram pacientes mais novinhos e de menor peso. E aí, na hora de decidir a intubação, pensar também nos métodos, nos medicamentos utilizados e em quem faria. E nos prematuros, lembrar que a falha está associada a mais hemorragia intraventricular e sequelas de neurodesenvolvimento.
O artigo fala algumas limitações que eles tiveram que é importante levar em consideração, que existiam discordâncias nas definições de intubação difícil, porque muitos dos profissionais não concordavam com o que eles estavam dizendo e acaba que os dados eram dados pelos pacientes, pelos profissionais daqueles hospitais, e era uma coisa que poderia dar viés de relato, e também tinham dificuldades na separação de qual profissional estava realizando, se seria um fellow, um residente. A aplicação dos testes dependia do examinador. O uso dos dados foram de 10 UTIs neonatais e foram desconsideradas as intubações em sala de parto, e eles acabavam por generalizando o resultado e tirando muitas intubações desse estudo, né? E o número que foi utilizado aqui é o número de intubações e não o número de pacientes, né, de neonatos. Pode ser que o mesmo neonato foi intubado várias vezes e aí os dados daquele neonato são os mesmos. E não se tem um resultado de impacto a longo prazo, então mais estudos seriam necessários para essa discussão ir adiante. Então, concluindo, a incidência de intubação difícil na UTI neonatal ocorre em 14% dos casos, que é maior que na UTI pediátrica e na UTI adulta. Existe uma associação forte com eventos adversos e com dessaturações severas. A intubação difícil ocorre principalmente em neonatos prematuros e pequenos. A capacidade de prever uma intubação difícil nos screenings abrir-leito é baixa. E ao intubar um neonato, a gente tem que considerar cuidadosamente quem vai fazer, o método de se fazer e a medicação que se utiliza antes do tubo, para garantir uma maior segurança neles. Obrigada.